E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo de hoje, assim, a importância de você evoluir em silêncio. Olha, é muito comum, dependendo da idade que a gente se encontra no momento, às vezes a gente tem assim, aquele desejo de contar para as pessoas o que está fazendo ou o que ainda vai fazer. Isso daí é meio que natural, certo? Mas ele acaba trazendo alguns efeitos que não é muito benéfico para você. Então, às vezes, você pode começar por coisas simples, por exemplo, assim como coisas que já aconteceram comigo, que não foram coisas graves, mas que você vai entendendo melhor o comportamento das pessoas que te cercam. Como, por exemplo, às vezes um simples comentário de falar, eu pretendo trocar de carro esse ano aqui até tal mês. Aí aconteceu alguma coisa que até esse mês aí você não fez essa troca. E aí você começa a notar as pessoas meio que cobrando você, falando, olha, e aquele outro veículo que você ia pegar? Olha, mas não era até tal mês, você já não queria? Então você começa a ver uma cobrança ali, e não é de estranhos não, pessoal, é de amigo seu, de pessoas bem próximas, amigos ou colegas de trabalho, certo? Então isso daí vai te gerando uma cobrança e vai te gerando um incômodo que parece que você tem que ir ali fazer aquilo logo porque você prometeu isso. A partir do momento que você comentou, a pessoa falou, então eu quero ver, certo? Mas até aí é algo simples, não é algo assim, nada... É meio que irrelevante isso, mas se puder evitar essas coisas simples também é bom, certo? Agora sim, no campo profissional, pessoal, no campo profissional e também no pessoal. Pessoal, assim, se você está numa empresa e você tem algumas ideias que você vai colocar em prática mais para frente, ou você está aprimorando essa ideia, você está buscando novos conceitos sobre aquilo para ver se tem um fundamento para depois você apresentar a proposta, é importante você não ficar compartilhando isso com as pessoas, principalmente pessoas ali que não tem uma perspectiva de crescimento, que tá o cargo é baixo, não é o preconceito do cargo da pessoa não é isso, certo? Mas assim, a pessoa ela vai começar a vigiar você nesse trabalho. Então se você não tiver essa ideia bem já formulada, toda rotulada, e a partir daí você apresentar ela para pessoas ali dentro, que no caso geralmente vai ser o proprietário, ou algum gerente assim que é muito braço direito desenrolado e que vê que a tua ideia é algo sensacional para a empresa e de grande valia. Então, a partir dali, essas pessoas ela pode assim tirar você do cargo que você está e trazer mais para junto delas, porque fala assim, olha, a ideia é dele, a ideia é boa, vamos colocar em prática, isso vai trazer benefícios na empresa. Só que eu quero levar ele junto comigo nesse projeto aqui, eu vou tirar ele do setor que ele está, ele vai vir para junto de nós aqui, para ele acompanhar todo o andamento do início, no desenvolver, no meio do processo. Então a palavra de um bom gerente assim numa empresa, isso que eu estou falando para vocês, eu posso garantir, que não é conversa fiada. Um bom gerente, ele falando isso para o proprietário, mesmo que se o proprietário não vai muito com a tua cara, ele acata esse pedido do gerente. Por quê? Porque é algo profissional, e o bom empresário de verdade, ele vai olhar isso daí, se ele vai ter lucro ou não. Então, se de repente, a princípio, ele não tinha assim, uma boa visão de você, não que vocês tiveram algum atrito, não é isso. Mas às vezes algo do ser humano, assim, não topo muito ele, não quero muito contato, ele pode até passar a ter outra visão sua na hora do desenrolar e ver que tudo está correndo, ele vai ver assim, ele é útil para mim.
Da mesma forma que um cara, ele é útil num casamento quando ele é um bom provedor ali para a esposa, para os filhos. Ele é ou não é útil? Ele é útil, certo? Então, assim, ó, essas pessoas que vão ficar cobrando você, que vão ficar te cercando, são pessoas próximas, não são pessoas distantes. Porque as pessoas distantes, elas não convivem com você. Elas não vivem o teu dia a dia, então não tem como eles te cobrar mesmo. Então vai ser os que estão próximos. Tá estudando para um concurso ou vai iniciar, fica quieto, não fala isso no trabalho. Porque a cada dia que você for trabalhar, as pessoas elas vão cobrar você. E aí, tá estudando? E aí, estudou ontem? E aí, ó, vai ter que... Eu vi no jornal, eu vi ali na internet, o jornal, nem tem mais jornal, né, pessoal? Nem tem mais jornal. Eu vi na internet, vi ali assim, tal concurso, que às vezes é algo que você não quer prestar, você não está se preparando para aquilo. E a pessoa vai ficar te cobrando, não, mas você não está estudando para concurso, aquilo ali vai abrir, então por que você não vai prestar? Você não tá estudando? E quando é um concurso, então, que é um concurso de várias etapas, que não é uma só, e eu, inclusive, já passei por isso, pessoal, você passa por uma enxurrada de cobranças por cada etapa desse concurso. Então, você imagina num concurso que é demorado, tem concurso que é demorado. Às vezes ele vai levar bem mais de um ano para chegar até a fase final e sair todo o resultado. E essas pessoas te cobrando. E ali você começa a ver os colegas de trabalho, às vezes até colega de infância seu que está trabalhando junto, que não quer ver o teu crescimento, pessoal. Eu não estou inventando isso, não é mentira. Eu me recordo que eu fiquei no cadastro reserva de um concurso público, e aí ele tem uma validade ainda de 2 anos ainda para o governo chamar e tal. E eu lembro que como eu estava sendo muito cobrado, eu expliquei isso para o pessoal ali na hora, e um deles falou com o outro que estava com uma fisionomia até assustada, com medo de eu ocupar o cargo público. E esse outro rapaz disse para ele assim, não, mas o governo não chama, não, desse jeito, na minha frente mesmo. O governo não vai chamar o restante que ficou na lista, não. E acabou que chamou sim, chamou todos, até o último da lista ali foi convocado, certo? Então a partir dali eu fui vendo, falei, opa, pera lá, daqui para frente eu não tenho mais que ficar falando nada, ficar comentando. Às vezes isso serve, pessoal, até para um adolescente, um jovem aí, um início de namoro, até para isso, às vezes você tem que ficar quieto, porque senão as pessoas ficam em cima querendo saber, mas e ela ou ele, e não sei o que, e como que tá, e como que não tá, mas o que aconteceu. E às vezes o teu namoro aí que ia começar, de repente acaba nem começando, de tanta gente em cima, olhando, querendo saber, te cobrando, pondo pressão em você, certo? Não é papo furado isso não, é realidade. Algumas coisas até dentro da própria família, às vezes da pessoa, dependendo de como que é o convívio dessa família, às vezes dependendo do que ela vai fazer, ela precisa ficar quieto. E pegar e fazer, se aprimorar e ir adiante, e depois que for dando certo, na realidade, você não vai nem precisar ficar falando para essas pessoas, porque elas já vão ver já o fruto pronto ali, certo? Então, assim, ó, quantas pessoas que às vezes eu vi, caras que já bem estruturado financeiramente, que tem um comércio, queria fazer mais algum negócio por fora, eles não ficavam comentando, olha, eu quero comprar tal coisa assim, assim, vou fazer isso, aquilo, porque vai valorizar mais, aí vai valer tanto, e eu vejo se eu vendo por determinado valor. Não, eles não fazem isso, eles ficam quietos. Eles procuram o negócio com calma, vê na hora que achar, compra. Se tiver que fazer um investimento ali, ele faz. E depois, de repente, ele vai colocar essa propriedade à venda sem ter pressa, porque ele já tem outros ganhos. E ali ele faz o dinheiro. Tem até aquela frase, né? Que dinheiro faz dinheiro, sim. Mas por quê? O cara, ele sabe aplicar as regras.
Ele não fica parando ali e falando para as pessoas, oh, eu quero comprar tal coisa, oh, eu quero ver se eu... Não, ele não faz. Ele simplesmente procura, ele tem os contatos certos para isso, pessoas que trabalham na área, e assim que surge um bom negócio, ele faz, certo? Então assim, pessoal, fica atento, porque se as pessoas que estão à sua volta, a maioria delas não querem ver o seu crescimento, o seu desenvolvimento, porque elas vendo isso acontecer, elas notam assim, que caso o crescimento venha para você, elas vão continuar estagnadas no mesmo lugar, na mesma função, na mesma rotina de vida, nas mesmas coisas, e eles não querem isso. E isso vem até dos religiosos, de pessoas no trabalho que falam assim para você, olha, Deus abençoe, olha, fica com Deus. Até dessas pessoas aí, pessoal, vem um olhar assim, ele não vai conseguir, aquilo lá é difícil, vixe, aquilo ali é muito concorrido, ele não chega ali não, ele vai começar a te cobrar. A partir do momento que você contou e a pessoa dia após dia começa a te cobrar, ó, e aquilo, e a prova, e aquele negócio que você ia fazer, e o carro que você ia trocar, ele está preocupado, porque ele está com medo de ver dar certo, e ele não quer isso, certo? Então, assim, você evoluir em silêncio é uma sabedoria que você deve absorver, certo? E levar isso assim ao pé da letra, assim, porque não é mentira, não. Então, ganhou, aquele dia ganhou. Igual muitos falam também, perdeu aquele dia ou não deu certo. Ou era algo que você depois viu e desistiu, só que como você não falou para ninguém, você não deve satisfação, porque quando a gente conta, vocês repararam que de fato nós criamos uma dívida, onde a pessoa parece estar sempre te cobrando um valor que você precisa pagar a ele. Isso daí é pressão em cima de você, e pressão ajuda você a fazer os seus negócios, os seus estudos, desenvolver os seus projetos? Não, pelo contrário. A pressão, ela só atrapalha e não deixa a gente realizar esses ideais aí que nós temos aí como prioridade em nossa vida, beleza? Então valeu, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero de certa forma ter contribuído aí com o desenvolvimento pessoal de vocês, certo? Peço que dê um joinha aí no vídeo aí, se vocês gostaram, se puderem se inscrever no canal, o YouTube vai recomendar ele para mais pessoas, ok? Um abraço a todos, pessoal. Fui!